Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Roberto Vertamati, conselheiro da ANEFAC e diretor de Economia. No programa de hoje, vamos falar sobre as mudanças e inovação nos negócios, com o nosso convidado Marcelo Silva, ele que é executivo da W2Com, consultoria, assessoria e treinamento corporativo. Marcelo, tudo bem com você? Olá, Vertamati. Professor Vertamati, tudo bem? Marcelo, você poderia falar bem rapidamente aí sobre você, profissionalmente? Sim, eu sou um matemático especializado em riscos, cálculo de riscos para a gestão corporativa, né? Tenho a experiência com governança, também trabalhei bastante tempo com segurança da informação na área de tecnologia e há 3 anos, junto com alguns colegas, montamos uma startup para trabalhar a parte de indicadores de governança com foco em resiliência corporativa. Muito bom. Marcelo, nesse mundo que nós estamos vivendo aí hoje, me parece que a palavra de ordem é como devemos usar os modelos de gestão que dão um suporte, né, à administração dos negócios, negócios que estão toda hora em mutação. Bom, isso é verdade, né? Mudança é a palavra de ordem, né? E é bastante comum a gente perceber, na nossa experiência com relacionamento com as empresas, né, que quando se fala sobre modelo de gestão, sobretudo em frente a grandes mudanças, as empresas ou elas ficam completamente desorientadas, são aquelas empresas que tendem a caminhar sempre na função da improvisação, né, daquele negócio de coração no bico da chuteira, e aí essa situação que a gente percebe em muitos cenários, desde o momento desses 7 meses de experiência nossa. E há aquele outro extremo, as empresas que são altamente controladas, também são engessadas e que nem por isso tiveram um resultado muito melhor do que as que são mais ou menos bagunçadas, né? Se a gente pode colocar dessa forma. Bom, o que a gente percebe no final é que o meio termo não é tão simples de ser enxergado. O meio termo é aquele em que você tem que achar um caminho intermediário entre excesso de controle e a ausência dos controles é bastante complexo. E eu gosto de usar o exemplo do agrobusiness para poder falar a respeito disso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista e uma pessoa disse que se você quiser ir para a roça, você tem que ir para a escola primeiro, né? Para depois ir para a roça. E é verdade. Hoje em dia, nesse segmento, eles aprenderam a trabalhar a dinâmica numérica do negócio de modo diferente. E a gente está vendo no Brasil o resultado pleno disso. Então, é mais do que acompanhar os indicadores que se tradicionalmente acompanhavam há 50, 100, 500 anos. Hoje tem número para tudo dentro da lavoura. Você consegue enxergar aspectos numéricos que passavam certamente despercebidos e muita coisa era feeling, agora não é mais. E o resultado direto disso é produção, seja de grão, seja de hortaliças, frutas. Então, eles estão mostrando para nós, de um modo bastante enfático, né, que é possível sim lidar com mudanças, é possível, sim, usar os modelos de gestão tradicionais, mas para você poder achar o meio termo, você precisa compreender os números da sua organização. E os números são mais do que o resultado final. Os números, eles estão permeando todo o processo e eles não estão no nosso alcance. É só olhar esse, né, dos últimos 10 anos. Né, o advento da estratégia de tratamento de números internos. Uhum. Então, Marcelo, realmente parece que precisamos quebrar paradigma, né? Então, muito se fala de gestão estratégica, você mesmo estava comentando sobre gestão estratégica, mas de que forma, então, as empresas elas podem quebrar esses paradigmas da gestão, hoje em dia, né? E usá-los em benefício do crescimento do negócio? Eu acho que a gente pode usar esse nosso momento de aprendizado desses últimos 7 meses para isso. Nós tínhamos um comportamento padrão mundial. Você tinha escritório robusto, paredes de vidro, portas abertas, eventos de confraternização, às vezes mensais, eventos de networking e uma série de outros recursos que visavam engajamento. E o mundo está vivendo 7 meses sem nenhum desses recursos. E o que nós estamos percebendo? Tem empresa que quebrou, tem empresa que está aos trancos e barrancos, tem empresa que só sentiu a turbulência, mas continuou o voo do mesmo jeito. Então, o que a gente aprendeu? Número 1, o paradigma foi quebrado e ninguém notou. A gente só foi atropelado pelos fatos. O que a gente pode aprender dessa quebra de paradigmas?
que a verdade não está no consenso nem na manada. Porque todo mundo estava na mesma manada e pensando da mesma forma. E hoje a gente está vendo empresas que estão percebendo um alto volume de produtividade ao ponto de questionar se vai voltar ou não para o escritório. Algumas empresas com quem eu pessoalmente me relaciono já declararam: a gente vai voltar para o escritório só o que foi essencial. O que não foi essencial vai continuar no esquema meio home office, porque houve ganho pessoal e ganho produtivo. E aí a gente se pergunta, né? Então, qual que é a raiz dessa quebra de paradigmas, né? Onde é que está? Como a gente racionaliza isso? A gente estava falando agora dos números corporativos. O pessoal que trabalha em engajamento, tem uma pessoa que se destaca bastante no mercado, autor de livros, de métodos que fala sobre isso, o Yukai Shou, japonês. Ele fala com muita propriedade a respeito de que engajamento é mais do que dar uma ordem ou decretar um aspecto de auditoria. Você vai lá e vai fazer um conforme não conforme, parcial, e ganhar um ponto de auditoria no final do período. Engajamento envolve você dar uma causa para as pessoas, e nós ganhamos isso com a pandemia. Envolve você dar um senso de pertencimento à pessoa. Nós também ganhamos isso. Lembrar das pessoas que elas podem influenciar outras pessoas, e que algumas ações são bastante positivas e enfáticas nessa influência. E tivemos essa experiência também na pandemia. De modo que, nesses métodos de engajamento, sempre se falou a respeito disso. Se a gente for naquelas empresas que menos sentiram a turbulência desses 7 meses, são aquelas que tinham pessoas mais engajadas. Algumas porque tinham um trabalho orientado a isso, outras porque conseguiram construir, às vezes sem querer, esse tipo de modelo. Né? Mas o engajamento está na raiz do sucesso dessas organizações, não são só os seus processos, são as pessoas. E, Marcelo, você estava comentando que hoje é muito importante e muitas empresas têm muitos dados, informações. Agora, como melhorar as decisões nos negócios, observando toda a regulamentação que a gente tem e leis, né, que nós temos por aí, ainda mais agora que nós somos obrigados a atender à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Quais os desafios atuais das empresas frente a esse cenário aí LGPD? Bom, vamos voltar de novo para o agrobusiness, né? Eu estava vendo um especialista falando sobre lavoura, numa palestra, e ele estava falando que uma lavoura ela oferece medições diárias em alguns detalhes que escapam do agricultor convencional. Né, os de alta produtividade enxergam esses dados, né? E o que eles aprenderam? A olhar o que realmente importa. E qual que é o foco dele? Resiliência, porque eles não têm controle sobre o tempo. Eles não conseguem determinar vai chover mais ou menos. Então, o que eles fazem? Eles trabalham o elemento de resiliência para aquela lavoura deles. Então, se a lavoura precisar de algum tipo de intervenção química, né, eles tentam antecipar isso para impedir que a causa raiz que produziria aquela intervenção química ocorresse. E aí tem técnicas para isso, que eles passaram a entender. Nas empresas, é a mesma coisa. A LGPD ela é interessante sobre vários aspectos. O que me atrai bastante nela é uma abordagem orientada à estruturação da informação. Nós nos acostumamos a ter dados de qualquer forma. A gente quer resolver. A gente não está muito preocupado em como. A gente quer resolver e passar na auditoria. Agora, a LGPD fala assim, olha, você tem que ter dado estruturado. Se o dado não for estruturado, você vai ter que explicar bastante. Porque na hora do problema, você vai se enrolar para poder entregar. Então, está chamando a atenção, falando uma coisa essencialmente básica. Os dados são realmente o patrimônio da empresa. E a gente tratava o patrimônio de um jeito sem a seriedade que ele requer. Eu não estou falando mal do Excel, mas ele está lá no meio do rolo, né? Pode ser a bagunça que for, o Excel vai estar lá no meio. Então, ele não é o culpado, é quem usa ele que é o culpado. Né? A gente precisa entender isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala exatamente sobre isso. Você tem uma abordagem orientada ao seu negócio de modo estruturado. Se você tem isso, a lei não importa. Você vai resolver. Agora, se você não tem, você está enrolado. Você vai se complicar. Então, de novo, né? Será que eu realmente sei quais são os números da minha empresa? Se eu conhecer os números que estão no meio do caminho, eu não vou precisar do defensivo agrícola lá na frente. Que vai ser aquela consultoria cara, que vai me consertar um monte de coisa, criptografar dados para tudo que é lado, e vai ser um Deus nos acuda do trabalho quando algum titular de dados pedir para você anonimizar uma informação, por exemplo. Não é necessário ter essa dor de cabeça se você tiver um passo atrás. Se você se lembrar que as pessoas são mais conscientes de seus direitos, os problemas associados à LGPD podem vir em manada.
E aí, se você deixar para pagar para ver, né? Pode não ter dinheiro para pagar essa conta. Estratégia essencial, que é o que a gente faz em consultoria, é ajudar a empresa assim, qual que é o racional, qual que é o básico? Fugiu disso, pense em descontinuar. Outro dia a gente aconselhou um executivo, se livra desses dados. Poxa, mas eu tenho uma coleção aqui de mais de 10 anos. Tal. Se livra deles, você vai viver melhor e a gente vai evitar um esforço de consultoria enorme, um esforço de manutenção enorme e um negócio insano que não traz benefício do seu negócio. Você tem que desapegar e pronto. Falar isso num conselho é bastante complicado, mas é o que tem que ser dito, né? Realmente é o que você estava falando no início, né, Marcelo? Excesso de dados, às vezes, não resolve. Mas tem um assunto, todo mundo vai ter que atender a LGPD. Então eu pergunto para você, e todo mundo hoje, os jovens falam em gamificação. Realmente precisa utilizar a gamificação? Ela é necessária? Ela é útil, digamos assim, no atendimento à LGPD? Eu diria que não só para LGPD, mas para todo tipo de esforço de conformidade, né? Quando a gente fala de gamificação, a gente pensa em joguinho, né? Mas, na verdade, é um negócio bem mais pesado por trás disso. A gente está falando de engajamento corporativo. Essa nova geração, desapegada das coisas que a gente, lá com seus 50 anos para mais, estamos apegados, né? Eles são desapegados a coisas que nos deixaram numa encruzilhada, como fazer, né? E a gente percebeu nesses 7 meses que, de fato, algumas coisas que nós achávamos importantes não são, porque a gente está vivo, está andando sem aquelas coisas. Então, estamos expostos à quebra de paradigma, então agora é hora de poder olhar para questões como essa. Então, vamos falar, por exemplo, de uma questão de esforço de conformidade. Um projeto de compliance, ele envolve a adesão das pessoas de um modo geral. E a nossa estratégia, que a gente sempre adotou, pelo menos de consultoria, é enrobustecer a área de controle interno e de auditoria, dando elementos, insumos que eles possam fazer o trabalho deles. E a partir dali você sai se assegurando que aquele esforço de conformidade vai ter um norte. Nós percebemos que as pessoas talvez precisem de algo mais simples em alguns aspectos, do ponto de vista de ordem, e mais elaborado do ponto de vista de convencimento, para que a coisa possa funcionar melhor. Funcionar melhor quer dizer o quê? A rigor, quer dizer que o esforço de conformidade não onera o esforço de trabalho das pessoas. O que se reclama hoje em dia é que se trabalha muito, né? É verdade que se produz mais. Em algum momento a gente vai ter que achar um equilíbrio melhor para isso, mas estamos vivendo um momento que todo mundo está trabalhando bastante, está produzindo mais, e isso daí vai requerer algum tipo de ajuste nas formas como fazemos auditorias. Nós temos uma proposta que desenvolvemos já há mais de 13 anos, que é de tratar o esforço de entendimento das empresas da mesma forma como o Piaget tratava a educação. Você trabalha o convencimento e engajamento em fases, exatamente como ocorre na educação infantil. Crianças de 2 anos, 3, 5, 7. A questão é, qual a minha idade da maturidade, da resiliência da minha gestão? Trabalha isso. No esforço de conformidade com a LGPD, é do mesmo jeito. Eu consigo trabalhar em fases cognitivas da organização sem onerar a minha operação. Claro que agora você vai ter que dar uma arrumada na casa, no primeiro momento. Mas o crescimento, com suporte às intempéries do mercado, às mudanças, ele certamente ocorre com essa estratégia simples e tão presente em nossa casa, né? Técnica de aprendizagem orientada à cognição. E Marcelo, para a gente finalizar, o que o profissional Marcelo, o que o executivo Marcelo tem a dizer a respeito da tecnologia? A tecnologia está em tudo. Ela garante o sucesso? Só ela? Não, tem que saber usar. E a tecnologia, ela também não assusta. A gente está vendo aí as famílias se organizando com Zoom, com WhatsApp, com Skype. A gente está vendo aí idosos que nem no celular mexiam fazendo videoconferência com a família, né? Então, a tecnologia, ela é extremamente útil. Só que você tem que ter, usando esse próprio exemplo dos idosos, você tem que ter o foco. Ela serve para isso. Então, é isso que você faz. Né? Ela não pode ser o carro-chefe, não pode ser a salvação da lavoura, não é ela, é a forma como se lida com ela. E é isso que a gente tenta estimular, né? Olhar para as empresas mais para as pessoas e depois para os processos. Muito bom, Marcelo. Marcelo, nosso muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos. Falou bastante sobre indústria de tecnologia, sobre melhoramento de empresas, isso é muito útil. Então, essa foi, meus caros amigos, mais uma entrevista do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Conecta ANEFAC.